O céu, acima da pequena cidade, começava a escurecer, e as luzes das casas se acendiam uma a uma, como estrelas sendo puxadas para dentro da terra. No centro, um café acolhedor exibia seu charme rústico, onde uma máquina de café chiava e as conversas se entrelaçavam em suaves murmúrios. Era ali que Clara e Lucas, conhecidos por seus sorrisos fáceis e olhares profundos, se encontravam quase todas as noites. Contudo, à medida que a rotina se instalava, uma tensão sutil começava a se formar entre eles, como a eletricidade que pulsa antes de uma tempestade. Clara sempre admirou Lucas pela sua capacidade de captar sutilezas. Ele tinha um jeito quase mágico de transformar pequenos momentos cotidianos em experiências memoráveis. No entanto, havia uma fissura nas interações deles que Clara não conseguia ignorar. Em meio às risadas, ela frequentemente se pegava, observando a maneira como Lucas desviava o olhar, como se estivesse buscando algo que não se encontrava ali, ou como se houvesse uma parte dele que estava sempre distante, mesmo quando fisicamente presente. Certa noite, enquanto a luz da rua refletia nas janelas do café, Clara sentou-se frente a Lucas, que olhava pensativo pela janela. O silêncio pesava no ar, e a hesitação começou a ficar visível. Clara, com um desejo interno de romper aquela camada invisível que os separava, decidiu falar. "Você parece longe hoje", disse ela, sua voz tremendo levemente com a sinceridade. Lucas virou-se e, por um momento, seus olhos se encontraram. Ele respirou fundo, como se estivesse ensaiando suas palavras, mas o que surgiu foi algo nebuloso e evasivo. "Às vezes, eu só penso em como as coisas poderiam ser diferentes." Um eco de insegurança atravessou sua frase, mas a revelação não conseguiu dissipar completamente a tensão entre eles. Clara percebeu uma fissura, uma janela, através da qual ela poderia vislumbrar o que estava oculto. Mas então, como um artista que hesita antes de aplicar a pincelada final em uma canvas, Lucas desviou a conversa. "E você? Como vai sua vida? Algum novo projeto em vista?" Essa mudança abrupta fez com que Clara sentisse uma onda de frustração. O microtensão, como uma bolha prestes a estourar, pulsava entre eles. Os encontros seguintes se tornaram uma dança cautelosa. Clara tentava tocar na superfície da inquietação de Lucas, mas ele sempre achava um jeito de arredondar as arestas, suavizando conversas que poderiam levá-los a um lugar mais profundo. Enquanto isso, Clara se perguntava se a vulnerabilidade que ela ansiava compartilhar estava destinada a permanecer trancada, como uma flor adormecida no inverno. Em outra noite, o aroma de café estava mais forte e envolvente, e a atmosfera parecia quase mágica. Clara, decidida a não deixar a oportunidade escapar, puxou a conversa para um aspecto mais pessoal de suas vidas. "Você ainda não me contou o que o tem deixado pensativo. Algo aconteceu?" A vulnerabilidade da sua pergunta deveria provocar uma resposta, mas Lucas apenas mexeu na xícara, mantendo os olhos baixos. "Não sei se estou pronto para dividir isso", ele disse com um tom de voz que misturava frustração e medo. A resposta de Lucas estava carregada não só com a sua própria insegurança, mas também com uma mensagem clara. Ele não queria arriscar expor partes de si mesmo que poderiam afastar Clara ainda mais. E assim, a cicatriz da incerteza permaneceu visível entre eles. A força centrífuga daquela tensão apenas cresceu ao longo das semanas. Enquanto Clara tentava compreender a origem do distanciamento de Lucas, a autoanálise a consumia. Seria eu a razão para isso? O pensamento se repetia insistentemente em sua mente, e a ideia de que talvez não fosse suficiente para ele a desgastava. O que antes era um espaço acolhedor, agora se tornava uma arena de inseguranças. Certa noite,
Enquanto o café caminhava para o fechamento, Clara decidiu dar um passo atrás em sua busca pela intimidade. Ela começou a conversar mais sobre si mesma, contando histórias sobre suas inseguranças e vulnerabilidades, na esperança de que sua franqueza quebrasse a barreira entre eles. Lucas escutava, mas havia algo em seu olhar que não parecia totalmente presente. A distância não se media apenas em palavras não ditas. Era uma presença palpável que crescia entre eles como uma neblina densa. E assim, um círculo começou a se formar, onde os mesmos sentimentos emergiam, e Clara sentia-se cada vez mais presa. O silêncio envolvente e as palavras não ditas ecoavam entre seus corações. Algumas vezes, ela pensava que talvez o amor fosse querer tirar alguém daquele lugar sombrio onde ele estava preso. Outras vezes, o desejo pela conexão tornava-se uma espinho que a feria, deixando-lhe a impressão amarga de que a esperança poderia se esvanecer. A noite em que tudo poderia ter mudado foi quando um grupo de amigos os convidou para um jantar. O ambiente era leve e animado, mas Clara sentia como se estivesse em um filme em que os protagonistas estavam sempre a um passo de se encontrarem, mas nunca o faziam. Lucas estava cercado por amigos, mas havia uma distância quase física entre eles. As risadas pareciam ecoar longe, e mesmo em meio à euforia, Clara sentia seu coração apertar. Foi quando um amigo fez uma piada sobre relacionamentos, dirigindo-se a eles especificamente. Clara e Lucas, quando é que vocês vão ser um casal de verdade? A brincadeira, que deveria ser leve, parecia uma lâmina cortante. Clara sorriu nervosamente, mas algo dentro dela se quebrou. Lucas riu, mas não com o olhar que ela queria. A piada evaporou-se no ar, como se confirmasse o que eles temiam, mas o que sempre hesitaram em dizer. Na calada da noite, Clara e Lucas saíram da festa e caminharam em silêncio. O caminho para casa se arrastava, como se cada passo carregasse um fardo de não ditos. Clara parou abruptamente, o coração batendo rápido. Lucas, eu sinto que há algo que não estamos falando, algo que nos mantém afastados. Eu não quero mais viver nessa incerteza. Lucas hesitou, e o silêncio entre eles era como um abismo. Ela viu em seus olhos uma luta interna, um desejo de abrir-se, mas também uma resistência que refletia seus próprios medos. Eu só não sei se sou capaz de compartilhar o que estou sentindo. É complicado. Ele finalmente disse. Complicado como? Clara conduziu a conversa com firmeza. O clima encheu-se de expectativa, a tensão pronta para explodir. Contudo, Lucas desviou mais uma vez, como um artista que não consegue concluir sua obra-prima. Eu só preciso de tempo, sabe como é? Time. Aquela palavra ressoava como um eco no interior de Clara, uma promessa vazia que ela não havia pedido. O que deveria ser um espaço de vulnerabilidade se tornava um território de solidão, e o medo começava a ficar tão pesado quanto as palavras não ditas. O ciclo estava se repetindo mais uma vez, e Clara queria desesperadamente saber: eles eram apenas amigos? Ou havia algo mais esperando para ser descoberto? As estrelas brilharam sobre eles, enquanto o frio da noite se intensificava, mas a noite parecia ter um novo significado, uma preparação para o que ainda estava por vir. Ambas suas almas, inquietas, estavam à beira de um precipício emocional, e a verdade estava nas pontas de suas línguas, sedenta para ser revelada. Contudo, o que viria depois era uma certeza vaga, uma provocação nas sombras. Sabiam que o que acontecerá a seguir poderia mudar tudo, mas se permitiriam essa vulnerabilidade?